Fala pessoal, aqui é o Eric, tô passando para te fazer um super convite. No final desse mês, nós teremos um evento gratuito. O nome desse evento vai ser Desmistificando a Carreira Analista de Dados. Por que, pessoal, desmistificando? Assim como eu, você deve ter percebido que ao longo desses meses e anos, foram se criados vários mitos ali na área de dados. Alguns deles que eu vou citar aqui, eu tenho certeza que você já percebeu. Primeiro a galera falando mal de design, falando que design não importa, e a galera defendendo ferrenhamente, falando que design é tudo no projeto. Aí você que está começando na área, você sempre fica meio perdido, né? Design é bom, design é ruim, até onde é um design bom, até onde é um design ruim, o que é excesso, o que não é. Mito 1, pessoal, vamos lá. Mito 2, ETL. Você já viu vários memes, né? Tem até um meme de um esqueleto na piscina, por exemplo, enaltecendo o ETL do projeto e criticando design, medidas, coisas do tipo. Mas quando você vai ver na prática, se você pegar o projeto da pessoa que postou, você vai ver que o ETL dela tá feito no Power Query, pessoal. Convenhamos, o Power Query dá para fazer ETL? Projeto simples dá. Agora, um projeto do dia a dia, um projeto com volume de dados normal, não precisa ser nada bruto, não dá, pessoal, não funciona. O Power Query é uma ferramenta que facilita, mas ele não substitui uma ferramenta de ETL. Então, alguns casos de onde ETL pode ser feito. Pentaho, Python, por exemplo. Então, beleza, mito 2, né? Agora a gente tem aquele famoso mito das medidas DAX mirabolantes, pessoal. Aquele DAX gigante que parece uma bíblia que você não entende nada, você nem faz ideia do que está escrito ali e o que aquilo faz. Primeira pergunta é, você acha que a pessoa que vai fazer manutenção naquilo vai entender? Provavelmente não, pessoal. Fora a performance que vai ficar horrível. Por isso que o Power BI tem fama de ter dash lento, mas não é por causa da ferramenta, pessoal, é por causa dos analistas que utilizam de uma forma inadequada, usando o Power Query para fazer engenharia de dados e o DAX para fazer mágica. Sendo que, se o ETL fosse feito numa ferramenta própria para isso, como deve ser, o Power BI funcionaria de boas, tá? Então, terceiro mito, né? E a gente tem aqueles mitos de carreira, né? Que se torne pleno em 3 meses e receba 10 mil reais. Quem não quer, né, pessoal? Em 3 meses você entrar numa área e já tá ganhando 10 mil reais. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: se a barreira de entrada fosse tão fácil assim, não teria tanta gente desempregada na área buscando recolocação, que é o que a gente mais vê no LinkedIn. Mas ali, se você analisar o perfil das pessoas, agora vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Vocês vão ver o seguinte: são tudo especialistas de ferramenta. Pessoal, o que é um especialista de ferramenta, né? Tenho certeza que vocês já ouviram bastante críticas disso também. Então, vamos lá. Especialista de ferramenta é uma pessoa que é especializada basicamente numa ferramenta, como o nome já diz, né? Na maioria dos casos, Power BI é a pessoa que endeusa o Power BI. Pessoal, eu sou usuário de Power BI, defendo, gosto bastante, uso há muitos anos, porém eu conheço claramente o limite da ferramenta. E utilizo como uma ferramenta, como deve ser. Se eu tiver num projeto que não utiliza o Power BI e utiliza outra ferramenta, eu vou usar outra ferramenta. Então, o Power BI nada mais é do que apenas uma ferramenta. Você acha que o caminho da sua carreira é se especializar numa ferramenta só, quando a área de BI engloba várias outras ferramentas? Então, por isso que a gente vê muita gente com dificuldade de recolocação, a galera que não para no emprego porque entra e logo sai. Então, se vocês analisarem o LinkedIn de forma geral, vocês vão ver que é uma tendência. E quando eu faço entrevista, ou seja, eu trabalho, só para contextualizar, né? Eu trabalho numa empresa de consultoria de dados como especialista em Business Intelligence. Então, eu participo do processo seletivo para os novos colaboradores. Engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados, de forma geral. Para entrar no time, geralmente passa pela entrevista técnica comigo e com o diretor na área. Então, o que eu vejo sempre quando é analista de dados, pessoal? Power BI. Eu não vejo uma ferramenta de ETL, eu não vejo conhecimento básico em estatística, a pessoa não sabe o que é média, mediana e moda, por exemplo, que são coisas básicas. Você vai ver o dashboard todo colorido e, pessoal, um design bem feito, é bonito, funcional, sim. Agora, quando começa a misturar CSS, HTML, perdeu um pouquinho o foco da ferramenta. O Power BI foi feito para ser prático, tá? Então, eu vejo muito isso. A galera foca muito no front ali, enche de coisa, enche de recurso, fica aquelas letrinhas passando no dashboard, mas quando eu vou ver, tá um somatório de vendas, aí aquelas quebras comuns, venda por vendedor e assim vai. Não tem uma variação anual, por exemplo.
eu tenho uma variação mensal, dependendo do contexto que ele vai ser inserido, né? Então, são coisas básicas, mas que muitas vezes deixam de ser colocadas num relatório. E você vai ver a explicação da pessoa absurdamente rasa sobre aquele assunto. Então, são coisas que eu vejo no dia a dia, pessoal. Eu vejo muito isso no LinkedIn, eu vejo quando eu vou entrevistar algum candidato, eu vejo quando eu converso com a galera ali no Instagram, principalmente, eu converso bastante com a galera que me manda mensagem ali no inbox, então é uma tendência da área de dados. E é por isso que a gente tem tanta vaga e tanta gente desempregado. Vocês vão olhar e tem um ponto bem interessante também nesse número de vagas, né? Raramente é para júnior, geralmente é para pleno. Mas por quê, pessoal? O júnior que a gente tem hoje, boa parte nem júnior é, pessoal. Por quê? O que é um júnior, né, de BI, no meu ponto de vista? ETL, dashboard e storytelling, apresentação e saber apresentar o dashboard para resolver problemas, pessoal. Não só sair criando dashboard sem nem pé nem cabeça que não resolve um problema. Lembrando, né, que a função é analista de dados, não é desenvolvedor de dashboard, como a gente tem visto também. Eu já vi essa função, tá? Então, a pessoa não sabe criar dashboard, não sabe fazer análise, não sabe fazer muito menos ETL. Quando você vai ver, tá cheio de gambiarra no Power Query e o dashboard demora uma vida para atualizar. Então, você acha que uma pessoa dessa vai passar num case técnico com alguém que trabalha na área? Não vai, pessoal. Pouco provável. Se passou, não vai ter capacidade para desempenhar as habilidades. E um ponto bem interessante também é que eu vejo um analista de dados que não sabe fazer uma query SQL, não sabe fazer um select somando um valor de uma coluna de forma simples. Não sabe diferenciar uma view de uma procedure. Pessoal, isso são conceitos básicos. Isso é básico de análise de dados. Mas por que isso acontece? Foco em ferramentas. Foco em ferramentas X, Y, Z e fica aquela briguinha de LinkedIn que a gente já está acostumado, né? Então, para te ajudar nisso, para tirar todas essas dúvidas, para te explicar o que é um processo de ETL, te ensinar na prática, alinhado a projetos reais, eu decidi fazer essa maratona, onde a gente vai desenvolver um projeto de BI de ponta a ponta. Pessoal, mas quando eu falo de ponta a ponta, não vai ser aquela maratoninha que vocês estão acostumados, que vocês vão fazer 5 dashboards no Power BI, que vocês nem fazem ideia do que aqueles dashboards fazem, onde você pega uma base de dados pronta, faz um relacionamento meia boca, pega um background pronto de design, sobe ali e sai ensinando os cards e sai com aquela sensação que não aprendeu nada. Não é nada disso, pessoal. É projeto de BI de verdade. No primeiro dia, só para vocês entenderem, tá? Serão 5 dias de evento. O primeiro dia vai ter um overview geral ali do que vocês vão criar. Então, vocês vão ter... já no primeiro dia, vocês vão saber exatamente o que vai ser desenvolvido. Guarda aí. E além de ter aquele overview do evento como um todo, a gente vai fazer algumas configurações necessárias, por exemplo, instalar o SQL na sua máquina, instalar o Manage Studio, que vai ser o editor de consulta que a gente vai utilizar, fazer a instalação do Pentaho, que vai ser a ferramenta de engenharia de dados que a gente vai usar para fazer o ETL. Lembrando que a gente poderia fazer com outras também, mas o Pentaho é bem popular, é bem utilizado nas empresas e tem uma grande aceitação e a curva de aprendizado é bem baixa. Então, é uma boa ferramenta, fácil da manutenção, fácil de entender e cumpre o seu papel com excelência. Então, nesse evento, a gente vai utilizar o Pentaho. Então, primeiro dia, configuração, pessoal, de tudo. Segundo dia, ETL no Pentaho com ingestão de dados no SQL Server. É isso aí, pessoal. Nada de ficar fazendo as coisas no Power Query. A gente vai tratar os dados, vamos limpar. Vamos ali, vocês vão entender o que é um star schema, por exemplo. Vocês vão fazer um star schema de uma base toda zoada mesmo e jogar isso lá no SQL Server. Como deve ser, pessoal. Como um projeto de BI de verdade funciona, tá? Então nada de ficar fazendo modelagem no SQL, como eu já vi gente fazendo também. Nada de ficar fazendo modelagem no Power Query, isso não existe, tá, pessoal? Projetos pequenos, beleza, exceções. Mas no dia a dia, no cenário corporativo do dia a dia, isso não funciona, tá? Seus projetos não escalam porque eles são lentos, demoram vida para atualizar e não vão agregar valor. Então, ferramentas próprias para cada coisa. Beleza? Então a gente vai fazer algumas queries no SQL também, vai ser um overview geral para quem não entende nada de SQL, vai ser um bom momento também. Se você não entende Pentaho, melhor ainda, você vai aprender tudo comigo ali do zero. Aí vamos lá para o terceiro dia, pessoal. No terceiro dia, a gente vai consumir esses dados numa ferramenta de visualização de dados. Lembra ali quando eu falei mal de uma ferramenta? Que é o Power BI? Então, a gente vai usar ela para fazer isso. Mas por quê?
uma ferramenta excelente para fazer. Quando é utilizada da forma correta, ela cumpre o seu papel com excelência. Lembrando, é uma ferramenta, a gente utiliza a ferramenta. Simples assim. Então, a gente vai utilizar. Lembra lá quando eu falei de medidas DAX fantasiosas, aquelas coisas gigantes que mais pesam o dashboard do que tudo? Então, a gente não vai usar essas coisas, fica tranquilo. Vocês vão aprender DAX de verdade, orientado a boas práticas. E um ponto interessante aqui é que a gente vai utilizar em alguns momentos do evento algumas IAs para trazer mais agilidade. Lembrando, a gente precisa saber o que a gente está fazendo para utilizar uma IA, tá, pessoal? Nada de esquecer como se faz qualquer coisa e ficar dependente de uma inteligência artificial. Nada disso. A gente vai utilizar ela ao nosso favor para dar tração e velocidade ao nosso projeto. É assim que elas devem ser utilizadas, tá? Então, sem medidas fantasiosas, medidas interessantes, úteis para o seu dia a dia, que vão ter aplicação prática. Você vai sair do evento e vai estar aplicando na sua empresa. Beleza? Então, terceiro dia, criação das medidas, definição dos KPIs que a gente vai utilizar. Vai ser uma aula bem bacana, bem prática. Vou levar bastante conceitos para vocês no mercado de trabalho, de como que funciona um projeto de BI, como você deve usar as medidas, porque a gente vai fazer análise X, Y, Z. Beleza? Então, vamos lá. Quarto dia, design de dashboard, pessoal. A gente vai criar o design no Figma, uma excelente ferramenta para fazer isso. Você poderia fazer no Canva, poderia fazer no PowerPoint, independente da ferramenta. Eu gosto do Figma por causa dos plugins, fica mais prático, é mais rápido e é fácil de compartilhar e manter a integridade ali do projeto. Então várias pessoas podem trabalhar no projeto ao mesmo tempo, bem interessante. Porém, vocês vão aprender um Figma sem firula, tá, pessoal? Aquele Figma objetivo, onde a gente faz um design de um dashboard bonito, tá? Nada de dashboard feio também que a gente está acostumado não, hein, turma? Vai ser um dashboard bonito, porém objetivo, com os elementos necessários sem poluir a visualização, entregando um storytelling muito bom e que você vai conseguir aplicar no seu projeto pessoal, no projeto de freelance, no dia a dia do seu trabalho, aonde você quiser. Então vocês vão aprender a fazer um projeto do zero, design do zero ali, por isso que vai ser um dia só para o design, onde eu vou ensinar vocês a utilizarem a ferramenta da forma correta, algumas técnicas que eu utilizo para criar um design de acordo com a logo do cliente, por exemplo. Então é isso que a gente vai ver. E no quarto dia, que vai ser o mais esperado aí, é o que todo mundo está aguardando, a gente vai ter um bate-papo sincero, pessoal, ali sobre carreira de analista de dados, em 2 etapas ali no mesmo dia. A gente vai falar sobre a carreira a nível corporativo, né, para quem está buscando a primeira vaga, entrar no mercado de verdade, se preparar de verdade, com as habilidades que vocês precisam ter, alinhado com as vagas que estão em aberto, tá? Nada de achismo, nada de, o Eric tá falando isso é porque ele acha. Nada disso, pessoal. Alinhado a fatos. A gente vai abrir algumas vagas ali, vocês vão ver o que as vagas pedem e eu vou explicar o que é esperado para cada nível de profissional, júnior, pleno e sênior. O que você precisa saber para você saber qual o seu nível, né? Você que não sabe nem qual o seu nível. Se você nunca trabalhou na área, só está estudando, você é júnior. Você não vai ser outro nível além de júnior. Tudo tem tempo, tudo precisa de maturidade. Você precisa atuar como júnior por um bom tempo para você ter maturidade corporativa para ser um sênior, para ser um pleno, um sênior. Nada de achar que pode ficar pulando etapas, igual eu já vi anúncio de pleno em 3 meses. Turma, 3 meses é sacanagem. Então vamos lá. Carreira, sem aquele papinho de 10 mil em 3 meses, coisa do tipo. Na sequência, na mesma aula, lembrando, no mesmo dia, que vai ser o dia do encerramento, a gente vai ter ali freelance, onde eu vou mostrar, dar um overview geral para vocês do mercado de freelance na área de dados. Para quem não sabe, né, eu já fiz bastante freela ali, principalmente utilizando o Power BI, antes do Power BI ser moda. Até quando era moda também eu usava, tá? Então, não só Power BI, eu fiz bastante freela com Excel também, então a necessidade é absurda. Então eu vou dar um overview geral para vocês, como que funciona um projeto de freelance, quais são as etapas, como abordar um cliente, como você deve enviar a sua proposta, média de preço, coisas do tipo, alinhada a fatos. Por que alinhada a fatos, pessoal? Eu vou abrir a minha conta da Orkana. A Orkana é uma plataforma de freelance, onde eu atuei ali em mais de 60 projetos, pessoal. Então, lá na época de freela, tem bastante coisa ali que eu vou compartilhar com vocês, um overview geral. Lembrando que no YouTube tem bastante vídeo já falando sobre freelance ali, das outras maratonas que eu já fiz. Então você pode dar uma conferida sendo daqui. Então, para poder participar de tudo isso, pessoal, de graça, você só precisa fazer uma única coisa, somente uma. Fazer a inscrição. Você vai fazer a inscrição, informar o seu e-mail, telefone para contato, para você poder participar do nosso grupo do WhatsApp, que vai aparecer na sequência da inscrição, e receber ali no seu e-mail
todo o material que você vai precisar para poder participar do evento ali junto com todo mundo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, não fique com vergonha, não hesite em me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram também, estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Beleza? Então é isso, aguardo vocês lá no evento. Grande abraço, pessoal!